A nossa alma, ela é repleta de informações, né? E isso aqui, essa nossa estrutura física, esse nosso corpo, que carrega tudo de nós, ele é temporário nessa dimensão, né? Só que nós temos a nossa alma, que ela é imortal. Então, traz nela centenas de informações nossas, centenas de informações positivas e centenas de informações talvez não tão positivas, que geralmente tendem a ser os nossos desafios nessa vida. Só que a gente não precisa ficar parado e focado só nisso. A gente precisa também se conectar com a grandeza de quem somos, com tudo aquilo que a gente é. Então, nessa dimensão, aqui na Terra, nessa Matrix, a gente ouve muito falar assim: ah, mas a pessoa, se ela nasceu para fazer isso, ela só pode fazer isso. Ah, mas a pessoa, ela é boa nisso, então ela só pode fazer isso. Antigamente, na época dos meus avós, era comum as pessoas começarem a trabalhar numa empresa e se aposentarem naquela empresa. Era o máximo isso, né? Mostrava que a pessoa, ela realmente tinha muita capacidade, por isso que ela então ficava de eterno naquela empresa. Hoje o mundo mudou, é o contrário. Quanto menos a pessoa fica na empresa, quanto mais ela está em movimento, mostra que ela tem o quê? Mais capacidade. E quanto mais sedimentada a pessoa está de eterno naquela empresa, fala, meu Deus, essa pessoa está parada no tempo, parada no mundo. Então isso mostra o quê? Que não é que só o mundo mudou, as pessoas estão se conectando com essas outras partes delas. Elas estão descobrindo vários outros potenciais. A pandemia trouxe muito isso para as pessoas, ela meio que obrigou as pessoas a descobrirem rapidamente novos talentos, principalmente para as pessoas que trabalhavam como funcionários de empresas, porque elas estavam, né, numa falsa segurança, que isso também é um ponto importante, não existe segurança em trabalhar para ninguém. Isso é algo que foi instituído para a humanidade, mas não é assim que funciona, porque o dia que mas Simone é uma multinacional que tem filiações dessa empresa no mundo todo. Aconteceu na pandemia. E se o dono da empresa, o CEO, resolve acordar de mau humor e mandar todo mundo embora? Cadê a segurança? A segurança no universo, ela existe única e exclusivamente em nós mesmos. Em nós descobrirmos os nossos potenciais, as nossas capacidades, colocarmos isso a serviço da humanidade do outro e recebermos por isso. Ou seja, a pessoa nesse perfil de atuação, ela é a própria empresa. E aonde ela for, ela vai conseguir levar os benefícios que ela tem para as pessoas, podendo ser através de serviços ou de uma empresa, daí cada um, né, faz como acha melhor, mas é algo que traz segurança, porque independentemente do que acontecer, ela já entendeu que ela pode se transformar, ela já entendeu os seus pontos fortes, né? E então essa questão de ir descortinando tudo isso, de expandindo a consciência, que é ir remando contra a maré do que diz a Matrix, né? E é aí que está também a grande chave da vida. Então, quando a pessoa ela vai se conectando com todo esse processo, ela vai descobrindo essas partes boas dela. Por exemplo, vocês já devem ter visto ou ter ouvido histórias de crianças. Outro dia eu estava lendo uma matéria de um menino de 9 anos de idade, aonde ele estava regendo uma orquestra sinfônica numa apresentação para não sei quantas mil pessoas. Esse menino de apenas 9 anos de idade, ele estava regendo uma orquestra inteira e do lado o maestro mora, um senhor que olhava para esse menino do lado dele, né, os dois ali regendo a orquestra, ele olhava admirado. Como é possível um menino de apenas 9 anos de idade com todo esse conhecimento, regendo uma orquestra sinfônica para um público? Não teria nem tempo hábil, nem processo cognitivo pronto, desenvolvido para esse menino com apenas 9 anos fazer um trabalho tão bem feito, algo que demora anos para ser conquistado. Isso quer dizer o quê? Que essa alma já traz isso pronto. Isso é um ponto tremendamente positivo nessa criança, esse é um ponto tremendamente positivo nessa alma. Obviamente que essa criança já vem com o trabalho dele dessa vida totalmente pronto e desenvolvido, né? Então isso é aquilo que a gente chama dos pontos positivos já prontos. Nós temos também
Nós também temos os nossos, só que às vezes eles estão muito encobertos por problemas, por medos, por crenças limitantes, por crenças familiares limitantes, por aquilo que a gente está reverberando da nossa família, repetindo o padrão da nossa família por amor. Antigamente tinha muito isso, o bisavô era médico, o pai médico, o filho médico, o neto médico. Aí vem o neto e fala, eu quero ser artista, eu quero ser cantor. A família toda vai contra. Por quê? Porque para uma família de médicos, para lidar com uma pessoa da família que vai trabalhar com uma profissão que é mais solta, que é mais livre, para eles é completamente inconcebível, porque a primeira coisa que eles falam, mas você vai morrer de fome? Então, quer dizer, olha o que eles já estão falando para o filho, para o neto, para o bisneto, que o menino vai morrer de fome porque ele quer expressar a alma dele na vida. Agora, se essa família fosse uma família de artistas, o que eles iam falar para o filho, para o neto, para o bisneto? Vai, que vai dar tudo certo, e já deu tudo certo, e realmente você já é um sucesso, e a gente vai ajudar você em tudo que precisa. Então, vocês percebem como é só uma questão de foco mental, de padrão mental, do que a pessoa programa, do que ela emana? E a gente precisa cada vez mais ver em nós, identificar na nossa família quais são os padrões da nossa família. Quais são os padrões que a gente ainda está preso da nossa família? Quais são os padrões limitantes que nós estamos presos da nossa família? Lembrem que eu falei da listinha do que não é bom, do que eu não quero mais na minha vida, daquilo que eu desejo, e dá para fazer essa listinha para várias coisas. Aqui a gente está falando de trabalho, profissão e dinheiro, mas dá para fazer para várias coisas, para relacionamento afetivo, para amizade, para tudo. Então, quando eu começo a identificar quais são as coisas que eu não quero na vida, eu vou identificar também quais são os padrões limitantes da minha família. E como que a gente faz isso? Começar a ver como foi a história do meu pai em trabalho e dinheiro, como foi a história da minha mãe no trabalho e no dinheiro, do meu avô. Né? Tem alguém na minha família que quebrou, que teve problemas financeiros, porque às vezes aquela energia ela fica reverberando no campo familiar. Mas, Simone, o que é reverberar no campo familiar? Pensem assim, o iPhone tem a nuvem do iPhone, não tem? Porque não cabe tudo no aparelho do iPhone, não cabe todas as memórias, todas as informações, todas as fotos, não cabe tudo dentro do iPhone. Aí o que a empresa fez? Eles criaram a tal da nuvem. Então eu digito a senha, vou lá, pego as informações, fotos e aquilo desce. Eu também tenho a minha nuvem. A Laís também tem a nuvem dela. A Carolina também tem a nuvem dela. Todos nós temos a nossa nuvem de informações mentais, inconscientes, dessa de outras dimensões. E a nossa família tem uma nuvem zona, uma nuvem gigante, que reverbera para a gente, para cada um de nós, 24 horas por dia. Então, quando eu começo a identificar aquilo que não é bom, né, tem pessoas que falam, mas Simone, né, você fala tanto em energia boa, não sei o quê, como é que eu vou me conectar com aquilo que não é bom, como é que eu vou olhar para isso? Porque tudo é luz e sombra. Então, para eu me conectar com a luz, se eu tenho uma sombra naquilo, primeiro eu preciso me conectar com a sombra daquilo para dissociar e dissolver isso. Não quer dizer que eu vou criar mais sombra, não. Eu vou identificar, por pior que seja, para eu entender esse processo, entender que isso eu realmente não quero mais na minha vida, fazer movimentos contrários em relação a isso. Então, quando eu começo a ver na minha família quais são as situações negativas, eu começo a olhar para a minha história. Será que eu estou repetindo a história da minha mãe? Será que eu estou repetindo a história do meu pai, do meu avô, do meu tio? E geralmente a gente está. Geralmente nós estamos repetindo. Isso é muito comum acontecer, mais do que a gente possa imaginar. Mas, Simone, eu me mudei de país para eu realmente ter certeza que eu ia ser diferente da minha mãe. Eu falei, piorou completamente. Porque se você saiu da tua cidade, saiu do teu país e você foi para um outro país para não repetir, isso mostra 2 pontos. Primeiro, o tamanho da tua dor em relação a isso. Quando tem muita dor, tem muito o quê? Emoção.
Lembrem que eu falei no comecinho que é o nosso centro emocional, o nosso centro cardíaco que cocria as coisas na nossa vida, que cocria a nossa vida. Então, se eu tenho algo muito mal resolvido dentro de mim, eu vou estar muito conectada com aquela energia, mesmo que o meu mental acha que só o fato de eu me mudar de cidade, país ou planeta, eu vou mudar essa frequência. Na verdade, eu vou potencializar, porque eu fiz um movimento na minha vida a partir de uma dor. Então, isso vai potencializar acontecer mais do mesmo. Por isso que é fundamental o autoconhecimento, por isso que é fundamental fazer processos terapêuticos, por isso que é fundamental a gente buscar mentores, ler bons livros, fazer cursos, tudo aquilo que a gente puder fazer. Às vezes as pessoas falam para mim, ai Simone, mas de novo, mas mais isso, mas mais aquilo, mas vai mudar quando, vai melhorar quando? Há um tempo atrás eu estava lendo um livro de uma mentora minha espiritual, e ela tem uma história de transformação de vida fascinante, né? Onde o despertar dela aconteceu a partir de uma doença que ela teve, e ela na época era uma pessoa completamente descrente de tudo que é do mundo espiritual, absolutamente tudo. E foi essa doença que começou o despertar dela. E ela teve problemas de abuso na infância, situações bem pesadas. E no livro, num dos livros dela, ela conta que a partir do momento em que ela descobriu que a grande transformação da vida dela seria através do autoconhecimento, e foi a partir do momento que ela começou a transformar a criança interna dela, ela já teria feito isso antes. E no livro ela fala que enquanto ela estiver na Terra, ela vai estar curando a criança interna dela. Ou seja, mas Simone, mais uma coisa, mais um livro, enquanto a gente estiver aqui. Por quê? Porque nós temos várias camadas. Nós somos como uma cebola e às vezes até mais de uma cebola, a gente tem muitas camadas. Eu participei um tempo atrás de um evento onde estava o Tadashi, e o Tadashi ele falou a seguinte frase, ele falou assim, olha, eu vou contar para vocês uma coisa, saibam que nós não temos só a criança interna, nós temos uma creche dentro da gente. Eu falei, meu Deus, então realmente é enquanto nós estivermos aqui. E são pessoas que têm sucesso na vida, são pessoas que têm resultados, são pessoas que têm já uma idade bem mais elevada, assim como a do Tadashi, assim como dessa minha grande mentora, que ela mora nos Estados Unidos, e são pessoas, inclusive ela tem até cabelinhos brancos, então vocês imaginem a idade dela, e ela não para de se trabalhar. Ou seja, nós temos que ser, como eu ouvi de uma cliente minha há algumas semanas atrás, incansáveis. Incansáveis em buscar a nossa luz, incansáveis em buscar a nossa alegria, a nossa felicidade, realizarmos aquilo que faz sentido para nós. Mas não é para ficar escravo disso, não, é para a gente ir dividindo isso no nosso dia a dia, para facilitar os nossos acessos em busca daquilo que a gente deseja, ou seja, escolhas, né? A vida, ela é escolha e resultado. Então, o que eu escolho? Ficar sentado na frente da televisão assistindo BBB, ou pegar aquele tempo de 1 hora e ir lá e ler um livro, assistir uma live, hoje tem muitas informações, né, gratuitas inclusive, tem lives, tem muitas que realmente não são boas, mas daí a gente vai vendo o que faz sentido para nós. Tem vários cursos hoje em dia também na internet, cursos gratuitos, tem cursos que obviamente, né, tem um investimento financeiro, mas enfim, tem muitas coisas boas que vão nos agregar. E quando a gente lembra assim, bom, eu sou uma cebola, então isso quer dizer o quê? Que eu tenho várias camadas. E quando eu descubro que eu tenho várias camadas, eu descubro também, é uma questão até para o nosso raciocínio lógico, que quando energeticamente eu tenho várias camadas, quando eu vou descortinando essas camadas que impedem a realização daquilo que eu quero, simultaneamente eu vou energeticamente descortinando as camadas daquilo que eu quero para mim na vida. Porque eu não sei se vocês sabem, mas tudo aquilo que cada um de nós quer e deseja para a nossa vida já está pronto para nós. Já está no nosso campo, já está energeticamente na nossa nuvem.
Mas Simone, então se está energeticamente em mim, está na nuvem, está aí para mim, por que que eu não consigo se está falando que está para mim? Por conta da frequência energética, por conta dos padrões limitantes, por conta da programação que está vibracionando no nosso campo. Por isso da importância do autoconhecimento, porque da gente fazer o que tem que fazer, da gente ter essa consciência, da gente fazer lista, da gente identificar o que está chegando para nós naquele momento. Aquilo que está chegando é bom, não é bom, não, isso eu quero, isso eu não quero, ou seja, colocar o nosso poder de escolha e não sermos reféns da vida. Então, quando eu ajo, eu faço o quê? Quando eu estou agindo, eu estou colocando e magnetizando a minha energia naquilo que eu quero. Eu estou ajudando a descortinar mais camadas. Quando essas camadas que impedem aquilo que eu quero vão saindo de mim, também essas camadas vão saindo daquilo que eu quero realizar. É muito comum, eu que acho que todo mundo aqui já fez sessão comigo, as pessoas, né, fazerem sessões e depois passam um tempo, nossa, Simone, puxa vida, mas aquilo que você falou, aquilo que eu queria, nossa, eu fiz a sessão, fiz isso, fiz aquilo, estava na minha frente, já rapidamente apareceu, mas como que eu não estava vendo isso? Eu ouço muito isso e acho que todas vocês que fazem sessão comigo já perceberam isso. Por quê? Porque quando vocês vêm fazer sessão, a gente muda a frequência do campo, a gente faz a limpeza energética, descortina vocês. Aí o que que acontece? Vocês se conectam com aquilo que já estava pronto para vocês. Então agora eu estou revelando um dos segredos que vocês também podem fazer. E como que faz isso? Observando fora, observando dentro, observando os padrões que eu estou repetindo. E a gente observa os padrões que a gente está repetindo de acordo com os acontecimentos da nossa vida. Por isso da importância, volto a repetir. Eu vou falar hoje várias coisas que eu vou repetir mais de uma vez, por uma simples questão. O poder da cocriação, ele se dá a partir da repetição do 3, tá? Por isso que tem Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, chama Trina. Então o 3, ele é uma frequência ativa na formação do universo. Então tudo aquilo que eu quero, por isso que tem aqueles mantras, não sei se vocês já viram, que embaixo do mantra geralmente vem lá entre parênteses, repetir 3 vezes. Por conta disso, volto a falar para vocês, o mundo sabe de tudo isso, mas ninguém estava contando para vocês nem para mim. Eu fui descobrindo isso ao longo dos anos, estudando muito, e estou revelando para vocês. Então, repetir, para a gente lembrar, né? Para fazer o quê? Impregnar aquilo dentro da gente para que aquilo se torne a nossa nova verdade. Todos nós somos seres programáveis, todos nós somos seres desprogramáveis. A partir dos 25 anos, a gente precisa fazer o quê? Ter mais ações. Então, não basta só encher o cabeção de informação. Simone, eu já fiz todos os cursos. Ok, mas o que, que você já pôs em prática disso? Faça 1, mas ponha em prática. Faça 2, mas pegue os pontos mais importantes e põe em prática. Simone, eu não lembro, eu ouço muito isso aqui. Fala, coloca o celular para despertar. Coloca um lembrete a cada 1 hora no teu celular. Coloca post-it no espelho do banheiro. Não tem aquelas pessoas que querem emagrecer e colocam a foto na porta da geladeira de quando ela era mais magra ou parecido com quem elas querem ficar? Então, por que que a gente não faz daquilo que a gente deseja realizar? Daquilo que a gente quer. E no espelho é muito positivo também, por quê? Porque o banheiro é um momento em que a gente fica com a gente, é um momento em que a gente se despede das máscaras sociais, né? Da máscara do amor, das máscaras sociais. Ali é a gente com a gente. Então, o espelho, ele é o espelho do banheiro, ele é um ponto, um local da casa muito positivo para vocês colocarem lembretes daquilo que vocês querem realizar ou fazer na vida de vocês. Bom, e agora a gente vai falar de um ponto também bem importante, que chama-se identifique os seus pontos fortes. Todo mundo anotando? Como é que eu tô de tempo, meninas? Maravilha.
Bom, quando a gente vai identificando os nossos pontos fortes, né? Falando aqui dessas camadas, que são os nossos pontos bons, né? Naquilo que a gente realmente é bom, a gente vai fazer de novo a listinha. Só que essa listinha agora é a contabilidade do nosso emocional, né? Então, vocês já têm a listinha, a contabilidade para vocês fazerem do mundo do trabalho, do mundo dos negócios, daquilo que vocês não querem mais, daquilo que vocês desejam e quais as ações que vocês podem fazer para aquilo melhorar, tá? Depois, no final do dia de hoje ou na segunda-feira, a gente vai mandar para vocês 2 PDFs e num deles vai ter ali também algumas ações que vocês podem estar seguindo para vocês fazerem, tá? Para ajudar vocês no processo. Vocês vão receber também o PDF dos arquétipos, são materiais, um outro PDF também de proteções, então vocês vão estar recebendo alguns materiais para ajudar vocês a darem continuidade com a mentoria, ou seja, pôr em prática. Então, só que daí agora a gente vai fazer a contabilidade emocional, onde eu vou colocar entradas emocionais, saídas emocionais e resultados, né? E ali eu vou estar colocando o que nas entradas? Eu vou estar identificando todos os meus pontos fortes, né? Naquilo que eu sou boa, naquilo que eu já tenho resultados na minha vida, naquilo que funciona bem na minha vida. E quando eu quero abrir camadas mais profundas de quem eu sou, daquilo que eu realmente sou muito bom, o que eu vou fazer? Porque nós temos partes nossas, uma delas chamada eu sabotador, que ele vai impedir a gente de perceber determinados pontos positivos nossos. Nós temos partes nossas, como a psicologia chama, de pontos cegos, que são pontos nossos que a gente não consegue perceber tanto da luz quanto das nossas sombras. E qual é a chave que a gente utiliza então para ver esses pontos mais profundos nossos? A gente acha isso através de como as pessoas nos veem, de como as pessoas nos observam, do que ela fala que somos bons. Porque muitas pessoas, elas veem coisas e características nossas que às vezes a gente não percebe, que a gente não vê, tanto boas quanto não boas. Então, o que a gente faz? A gente pega a nossa listinha maravilhosa e vai colocar assim, como os outros me veem. Mas Simone, a tal pessoa falou tal coisa, acho que ela estava exagerando, estava me elogiando. Não. As pessoas, principalmente quando mais de uma fala a mesma coisa, as pessoas não estão identificando uma não verdade, elas estão identificando aquilo que está em você. Só que às vezes a baixa frequência, o eu sabotador, a criança interna, que às vezes está com memórias de rejeição ainda ativas, ela não vê. E é muito interessante porque as pessoas, às vezes, elas não ouvem determinadas coisas, elas não veem determinadas coisas, lembrem das camadas, né? Então, se a pessoa está no eu sabotador, se ela está na parte da criança interna com baixa frequência, com baixa autoestima, às vezes ela vai receber elogios, às vezes ela vai ouvir coisas boas a respeito dela, mas é como se ela não ouvisse. Por isso que quando a gente pega o papel e o lápis e a gente começa a escrever, é muito interessante, mas acontece uma mágica. A gente vai lembrando de coisas. A gente vai se conectar, porque a gente está magnetizando uma energia. Então, quando eu vou magnetizando essa energia, mais do mesmo vai se abrindo para mim. Lembrem da nuvem. Qual é a senha? Uma das senhas é essa, eu pegar papel e lápis e começar a escrever. Porque daí eu vou abrindo a minha própria energia daquilo que está impregnado em mim, daquilo que eu já venho recebendo de informação há muito tempo, mas que a partir do meu eu sabotador eu não me conectava. A partir da minha baixa autoestima eu nem ouvia. Agora, quando eu começo a escrever, 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 eu vou abrindo esse meu centro de memórias energéticas de tudo de bom que eu sou e eu vou escrevendo aqui, para eu lembrar de quem realmente eu sou, ou até para eu saber de quem realmente eu sou, porque muitas vezes a gente esquece. Lembre que nós somos bombardeados
24 horas por dia por frequências, ações, programações de baixa frequência, de baixa vibração, mas aquilo que nós trazemos da nossa ancestralidade. Todas as pessoas no mundo têm situações familiares para resolver, uns mais, outros menos. Então, essas energias, elas continuam aí atuando, vai mudando, mas eu não posso esperar o outro mudar, eu não posso esperar o mundo mudar para eu mudar. Eu preciso entender essas sombras todas que elas existem, usar ferramentas para sair disso o mais rápido possível, saber que eu faço parte disso, mas que eu não mais preciso repetir esses padrões. Então, quando eu vou listando tudo isso que eu sou bom, eu vou me conectando com algo muito interessante, que são as partes boas minhas. E também é muito bacana porque, às vezes, a pessoa ela tem determinadas capacidades profissionais que ela ainda não conhece. Uma das formas da gente descobrir quais são as nossas capacidades profissionais, as nossas capacidades de ajudar as pessoas, é descobrir naquilo que as pessoas elogiam muito a gente, né? Então, às vezes eu recebo pessoas aqui que falam assim, mas Simone, mas eu já trabalho nessa empresa, sei lá, há 20 anos, há 30 anos, eu já atuo nisso há tanto tempo, né? Só sei fazer isso. E é muito interessante isso, porque a gente, quando a gente faz sempre a mesma coisa, a gente vai criando um mecanismo de funcionamento de padrão repetitivo. E aí a gente vai esquecendo de abrir outras partes nossas. Por isso de fazer as listas, gente, fazer lista é muito importante. É algo transformador na nossa vida. No começo parece que dá trabalho. Mas, Simone, você não vim aqui para fazer essa mentoria para saber as coisas que são fáceis, você está me trazendo coisa para fazer? Sim, no começo vai dar trabalho, mas depois vocês vão ver, começar a perceber a diferença, vai fazer sentido para o mental mesmo vai ajudar vocês a quererem fazer lista para tudo, entradas, saídas, as ações que eu preciso fazer para ter aquilo que eu desejo. Então, quando eu vou me conectando com os meus pontos fortes, eu vou me conectando com aquilo que eu sou bom. Quando eu vou me conectando, escrevendo com aquilo que as pessoas falam para mim que eu sou bom, naquilo que eu ajudo elas, mesmo que não tenha nada a ver com o teu campo profissional. Ali você vai abrindo outras formas tuas de funcionar, que você pode trazer isso para dentro do trabalho que você já tem, se você gosta do teu trabalho, né, se é esse trabalho que você quer ter na vida, ou você também pode estar trazendo isso para abrir uma nova frente, para abrir algo paralelo, para fazer um processo de transição de carreira, né? Tem algumas pessoas aqui no grupo que estão em processo de transição de carreira, tem outras pessoas aqui no grupo que elas estão que está tudo certo onde elas estão, elas só querem ampliar. Tem algumas pessoas que estão aqui que falam, pelo amor de Deus, Simone, eu quero mudar tudo na minha vida que eu já não aguento mais. Como que eu faço? Né? Tô no zero, quero ir para algum lugar. Então, tudo isso você vai poder, aplicando essas informações, elas vão abrindo para você, né? E quando a gente começa a ir também para camadas mais profundas de quem somos, de quais são os nossos dons, quais são as nossas criatividades, né, no que somos bons, né, Simone, você falou que tem aí tanta coisa na nossa alma, como é que eu vou descobrindo isso? Uma outra forma de acessar já em segunda, terceira camada é assim, tudo aquilo que falam ou que já falaram que é o seu maior defeito, é a sua maior qualidade. É surpreendente, né? Tudo aquilo que falam que é o seu maior defeito é a sua maior qualidade. Só precisa ajustar para ela funcionar em teu benefício na vida. Aí você só alcança água para mim, por favor? Ah, tá aqui, obrigada. Olha, eu mudei o copo. Olha como que é a questão do padrão, né? O copo estava ali, eu pus aqui, nem percebi que eu pus aqui e já fui no meu sistema padronal aqui buscar o copo. É impressionante.